Aí eu comecei a fazer maquiagem nesse quartinho, fui pra clínica atender. E nisso eu abri mais uma sala que seria de estética, pra fazer massagem dia de noiva, essas coisas, né? E aí começou a ter uma demanda muito grande. Quando eu comecei, eu não comecei sozinha. Por quê? Eu pensei, vai ser eu e minha irmã, vou pegar uma noiva. E aqui em Dracena, não tinha muito lugar que pegava noiva e madrinhas. Porque geralmente não dá, a maioria dos lugares pega só a noiva e, tipo assim, 3 pessoas. E eu queria pegar a noiva e poder atender as madrinhas. O que eu fiz? Eu conhecia já algumas pessoas que trabalhavam na área e chamei uma profissional de cabelo e uma de maquiagem, que uma é até a Jéssica Monteiro, né, que a gente estava conversando. E aí ficou eu e a Jéssica de maquiadora e de penteado ficou a minha irmã e uma moça que chamava Paloma. E eu não sei se ela tá em Dracena ainda ou não e tal, mas na época ficamos nós 4. E a gente ficou trabalhando naquela época que a gente foi um boom, assim. Isso perto do ângulo. Isso, lá na frente do ângulo mesmo. Sabe onde fez a passarela nova? Onde era a locadora Vereda? Ali mesmo, exatamente. Eu falei 2 palavras agora que ninguém vai entender. Primeiro locadora, depois Vereda. Mas era ali mesmo. Entregou a idade, jovem. Aí minha mãe falava assim pra mim, não, porque você vai ficar lá mais uns 4 anos, 5 anos, eu já não tava aguentando mais ficar lá, porque além de ser muito antigo, sabe, chão de madeira, eu queria uma coisa mais separada, porque, por exemplo, eu tô atendendo uma cliente, o secador no ouvido, isso também me irritava um pouco, e era sala pequena, querendo ou não, eu desmontei um banheiro pra pôr um lavatório, tava meio que improvisado, né? E aí eu sozinha comecei a procurar casa pra alugar. Minha mãe não sabia, porque ela falava, não, você vai ficar 5 anos lá ainda. Eu falava, e já fazia quanto tempo que você tava lá? Eu fiquei exatamente 1 ano lá. Entendi. Exatamente 1 ano. Esperou acabar o contrato. Não, assim, mas a dona era super tranquila, sabe? Sim. E aí eu fui procurar uma casa, rodei várias casas, aí eu achei uma casa. E aí tinha essa caixinha hidro. Falei, olha, hidro, que legal, porque querendo ou não, eu consigo colocar uma hidro no pacote de noiva. Sim. E a casa era bem grande, só que ela ainda não tinha o que eu queria. Aí eu falei assim, bom, vou fazer um negócio. Vou pegar a chave com a imobiliária, peguei, fui lá, vi. Cheguei na casa da minha mãe e falei assim, mãe, pai, entra no carro. Vou levar vocês num lugar. E aí eu levei eles pra casa e mostrei. Aí eu falei, o que você acha? Ela falou, você acha que você dá conta? Eu falei, eu acho. Aí ela falou, então mete bala. Pô, que legal. Aí foi a transição de um salão pro outro, né? Mas isso a sua irmã ainda estava estudando? Fora. Exato, ela ainda fazia faculdade e me ajudava. Tá. Então, a equipe ainda era a mesma. Eu não tinha trocado, a equipe ainda era a mesma. Éramos nós 4. Nós entramos, trocamos, e um lugar muito maior, tudo separado, que é o lugar que a gente tá hoje. O que eu fiz? A casa era grande, mas eu ainda peguei e subi umas paredes de gesso. Por quê? Como eu tinha aquele negócio do secador na orelha junto com a maquiagem, eu queria tudo separado. Então, sala de cabelo, sala de maquiagem, sala de massagem, de noiva e tudo mais. E lá tinha bastante divisões, e as que não tinha, eu criei. Sim. Então, eu subi parede de gesso e fiz. E aí, tô até hoje nesse lugar, né? Que eu falo que foi o boom, porque lá eu já fiz uma decoração diferente pra sala de noiva. No entanto, eu só tinha uma sala de noiva. Ano passado, eu criei outra sala de noiva. Eu tirei a sala de estética e coloquei uma sala de noiva. Porque a gente estava tendo uma demanda muito grande e eu estava negando muitas noivas. Então, hoje você consegue atender 2 noivas? A gente consegue atender até 3, dependendo se for uma de manhã, vamos supor. Tá. Né? Então, depende também da quantidade de madrinhas que a noiva leva pro salão. É que tem esse diferencial. Você atende todas as madrinhas, então quando vai é um pacote, uma galera que vai, Exato. Só que hoje a gente tem mais gente na equipe, né? Nós somos em 3 equipes. Então, a gente consegue ter várias madrinhas e pegar mais de uma noiva. Né? Cara, Então, fim de semana deve gente. ser uma correria. É uma delícia. A gente até sente falta quando não tem silêncio lá no salão. É estranho, né? É estranho. Mas eu falo assim que eu fico muito grata por tudo que eu tenho hoje, né? E o salão, eu falo assim que é do meu coração, minha conquista, né? Sim. Eu falei, eu falo assim que antigamente eu era mais corajosa que hoje. Hoje eu não sei se eu faria isso. Entendi. Mas eu falo que assim... dá uma certa acomodada, né? Você chegou, tipo assim, você conseguiu construir muita coisa que você já sonhava, né? Mas naquela época eu falava assim, não, eu vou. Eu colocava uma coisa na cabeça e falei, eu vou, e ia. E aí, quando eu entrei pro salão, depois de um tempo, minha irmã teve que parar de fazer penteado, porque também pra ela tava ficando difícil, e ela formou, ia fazer mestrado, doutorado, essas coisas. E aí, foi entrando equipe nova no salão, né? E aí, estamos até hoje. A equipe foi trocando, mas isso faz parte, né? Os profissionais vão aprendendo, vão querendo ter seu próprio trabalho individual e tudo mais. Então, assim, hoje a gente tá com uma equipe, assim, que a gente tá super bem. A gente tem 3 grupos, então, geralmente, a gente tem eu e o Bruno.
que nós somos os principais para atender a noiva. Entendi. É claro que se uma noiva for fechar com a gente e falar, não, eu quero maquiagem com outra maquiadora, cabelo com outra pessoa, do salão, não tem problema, tá? Mas geralmente o principal somos eu e o Bruno, e as outras meninas ficam com as madrinhas, porque noiva toma muito tempo. Imagino. Muito tempo. É muito fácil, por exemplo, uma agenda lotada de formanda, aniversário, porque é uma atrás da outra bonitinho, né? Sim. Noiva não tem isso. Noiva, além de você ter um cronograma que você tem que seguir certinho para você não atrasar ela no final do dia, você tem que ter uma responsabilidade. E responsabilidade, como eu posso dizer, afetiva até, porque a noiva ela tá desestabilizada, ela pode ter uma crise de choro, ela pode acontecer algum problema. E improviso é o que mais tem em dia de casamento, assim, acontece de tudo. E é o que mais te surpreendeu nesses improvisos? Olha, nós já levamos noiva pro casamento, o carro na hora que o tio veio buscar a noiva, bateu o carro na frente do salão. Ah, Que dó. Aí, nessa época eu morava do lado de casa, eu trabalhava do lado de casa, Aham. daí a gente pegou o carro do meu pai e foi. e levamos a noiva. Já aconteceu de vestido, na hora que a noiva tá pronta, vestida, descosturar a parte de cima com a parte de baixo do vestido, e aí a gente vai, costura tudo Cara, na a hora. noiva Então fica em você já tem choque. um kit de costura lá. Não, lá a gente tem que estar preparado pra tudo. Pra tudo. E a gente também tem que estar preparado pra levar a culpa. Porque uma vez aconteceu, assim, a decoração da noiva deu problema. E ela era de outra cidade. Ah. Eu não sei se foi por conta da chuva, deu algum probleminha. E aí ficou aquele auê no salão, mas a noiva não podia saber, senão ela ia ficar muito nervosa. Aí eu falei, não, então peraí, o que eu vou fazer? Eu vou fingir que eu tô atrasando a noiva, pra atrasar ela um pouquinho no salão, pra quando ela sair dar tempo de arrumar a festa. E ela chegar lá, tá tudo pronto. Entendi. Aí eu ficava assim, essa noiva vai me xingar, vai falar um monte pra mim, porque eu tô atrasando ela. Mas no final ela ia entender, Ah, sim. né? Mas eu segurei ela É no melhor salão. ela preocupada com você do que com toda a festa, né? Exato, eu segurei ela no salão, o que deu pra segurar. A hora que a cerimonialista me ligou e falou assim, pode liberar ela. Aí eu liberei. Isso ela tava pé com você. Eu assim, ela não falou nada. Entendi. Mas devia ter pensado, nossa, eu tô atrasada. Mas também não foi um Ela atraso da muito mãe. grande. Ah, tá. Coisa assim de 10, 15 minutos. Pouquinho. Sabe, foi pouquinho, entendi. porque Aham. deu tempo de Deu arrumar. E tempo. tinha ainda o deslocamento, então tinha que contar o atrasinho, mas o sim, deslocamento mas- dava tempo, aham. sabe? Então, assim, acontece de um pouco de tudo. Grávida que tem desejo na hora que tá se arrumando, Caramba. noiva grávida. Sério? Tem também. Quer comer uma jaca, toda vestida de noiva. Já teve leite com Nescau. Nossa lá. Mentira. Aí cai no vestido. Tipo, ela tá lá, ela fica, gente, quero leite com Nescau. É Tem sério? noiva que tem desejo. Acontece de tudo, gente. A gente tem que estar lá preparado. O psicológico da noiva, eu vou falar assim, depois que eu fui noiva, eu entendi muito melhor o que é ser uma noiva. Porque antes eu até entendia, mas eu não sabia como Sim. era. Sim. Aí, quando eu passei a ser noiva, que eu tive meus chiliques, que eu tive meus desesperos. Hoje, quando elas estão desesperadas, me mandam mensagem, eu já entendo, Entendi. sabe? Já consegue se colocar no lugar. Exatamente, Aí E você como- passou pela experiência delas, né? Exato, é diferente. Porque antes eu não sabia como era, hoje eu já sei bem melhor. Passou na pele, né? Exato, é. E como foi seu dia de noiva? Olha, se eu te contar, eu acho que eu tava muito nervosa. Eu tava com uma pressão na minha cabeça, porque querendo ou não era fornecedora, né? Aham. E é muito importante, assim, um fornecedor que vai casar. Porque tá todo mundo de olho. De olho, é. Né? A cobrança é maior. E aí eu tava um pouco nervosa, e as pessoas ficavam, ai, seu casamento é amanhã, seu casamento. E eu comecei a ficar muito nervosa, e acho que eu fui pegando aquilo. O meu vestido deu um probleminha na hora de buscar também, isso já me deixou um pouco mais nervosa, que eu ia buscar na quarta. Cheguei lá, o bordado tava um pouco diferente. E aí era tipo 7 horas da noite, o vestido não ficou pronto, eu tive que voltar na sexta. Só que na Entendi. sexta eu ia casar no cartório. Casei no cartório, fui pra Prudente, voltei sexta Então noite. já Nossa cansou Senhora. isso, né? Já cansa. É. Aí, no sábado, eu acordei, só que eu não acordei bem. Eu acordei com febre. Eu acho que eu tava tão assim. Ai, tá vendo? Eu tive isso também. Cada noiva é de um Eu jeito. acordei de ressaca no meu. No domingo, nós viajamos, né? Casamos sábado, no domingo já viajamos. Na segunda, eu não levantava da cama. Eu tive, acho que febre, não sei o que A aconteceu. gente foi pra um resort e ela tomou 5 bolsas de soros. 5 bolsas de Nossa. soro só. É, né? Eu não saía do quarto. Mas eu acho que é exaustão também. É. Porque o casamento, ele estressa demais a Sim. noiva e o noivo também, mas é mais a noiva. É mais porque ela a se noiva. preocupa muito. Ninguém pergunta como que vai estar o noivo. Eu Acho que ninguém nem Eu olha. comprei meu terno na quinta-feira, casar no sábado. Igual Foi. o meu noivo foi faltando um pouco menos de um mês. Por pura e espontânea pressão. Foi com 2 Ah, é? dias. O meu com 2 dias, ele tinha 30 quilos a mais.
Bem, você acha que foi fácil E ou deu não? certo, É casou. difícil. Mas quem fez sua maquiagem? Eu. Ah. Eu me maquiei. E aí, você não ficou? Então, eu acho que eu também tava nervosa por conta disso. Entendi. Porque o que acontece? Muita gente ficou na minha cabeça falando, ai, não se maquia, é seu dia, aproveita. Só que eu sou uma pessoa que eu sou um pouco perfeccionista demais. E eu não tava nem incomodada com a maquiagem, porque isso você pode fazer teste e ver se Sim, você gosta ou não. Mas eu tava incomodada em ficar incomodada e incomodar a pessoa que estava me maquiando. E as duas ficarem incomodadas e ficar aquele climão. Pelo melhor eu fazer sozinha que... Você entende? Se eu tiver que brigar com alguém, é só comigo mesmo. É. Exato, e eu gosto de fazer as coisas eu Aham. mesmo, sabe? E não era, é uma... Não digo oportunidade, mas tinha muito holofote pra você. Não só por você ser a noiva. Exato. Mas todo mundo ia querer ver sua maquiagem. Exato. E aí, o que eu fiz? Eu até cheguei a pesquisar, olhar, ai, quem vai me maquiar, o que eu vou fazer. Mas chegou uma hora que eu falei assim, quer saber? Eu vou me maquiar. E eu me conheço, eu nem teste fiz. Eu sabia que se eu fizesse teste, ia chegar no dia, eu ia querer trocar Mudar. a maquiagem. Indecisa. Não, eu ia querer trocar. Ah, já usei essa maquiagem pra fazer diferente. Entendi. Então, o que eu fiz? No dia, eu peguei toda a minha maquiagem, coloquei no balcão, fui fazer minha maquiagem, criei na hora. Foi basicamente isso. Mas aí que eu falo, como eu acordei com febre nesse dia, Sim. eu tinha tomado dipirona. Então, eu acho que o dipirona deu uma acalmada. Eu falo isso pra tá. todo Deu uma mundo, porque eu acho que é desacelerada. isso. Entendi. Porque eu tava muito calma pra me maquiar. Eu maquiei muito tranquilamente. E quem me ajudou na maquiagem foi o menino que tava na filmagem e o menino que tava na foto, que era meu amigo. Aham. Os dois eram meus amigos. E aí eu falava assim, ai, quais cílios eu coloco? Esse ou esse? Aí eles falavam assim, esse. Aí eu, qual glitter eu coloco? Esse ou esse? Eles, esse. E aí eu fui montando minha maquiagem Quer desse dizer, jeito. se saísse errado, você tinha mais alguém pra culpar, no final das contas. Ah, mas eu tava olhando ali no espelho, né? Então dava pra Entendi. dar. Mas foi basicamente isso no meu casamento. Tanto que o Chiesa, que fez a filmagem do meu casamento, ele tem aquele vídeo que ele passa no final do casamento, que sei. ele pega todo o dia e Aham. passa. Quando ele passou, eu lembro da gente estar assistindo lá pela primeira vez, e na hora que passou a imagem de eu me maquiando, dava pra ouvir as pessoas falando, nossa, ela se maquiou, ela que se maquiou. Ai, que legal. Porque muita gente não esperava, Aham. né? Mas foi muito legal. Eu não mas- faria diferente. É que eu acredito que rola uma certa pressão pelo fato do pessoal querer saber como é a sua maquiagem. Fala, pô, ela é maquiadora, como que ela vai casar, né? É que aconteceu no nosso casamento. A mãe dela faz docinhos e tal. Ninguém perguntava da minha roupa nem nada. Mas queria Só saber dos os Da docinhos. sua mãe. Só dos docinhos, é. Então a gente teve que, assim... A gente não, né? Quem fez foi ela, mas fez bastante doce com força mesmo pra... E você lembra da sua primeira noiva? Eu lembro. Lembro esses dias, eu até encontrei ela. É? Aí eu lembro muito bem, eu não conhecia ela muito. A primeira noiva que eu fiz foi lá na Rô. Era a noiva da Rô e ela me propôs maquiar Sim. ela. E assim, eu lembro até da maquiagem que eu fiz Ah, nela. é? Aham. E aí Marcou depois. mesmo. E aí depois eu comecei a fazer noivas também em casa, assim, sabe? Então eu ia na casa da pessoa, arrumava e ia embora. Entendi. Basicamente isso. Não era um dia de noiva, era uma maquiagem Sim. básica, né? Mas também não tinha esse negócio do dia, da noiva, antigamente. Tinha? Eu não me recordo disso. Olha, Era eu acho bem que pouco. antigamente nem madrinha direito se maquiava. Era a noiva, a mãe, olha, sei É que lá. também não tinha tanta gente oferecendo serviço, talvez, né? Naquela época não era, maquiagem não era que nem hoje. Qualquer lugar que você vai, você passa maquiagem. Passa maquiagem, Antigamente, em casa mesmo, elas passavam, na época tinha o pancake, né? É, Era diferente. era isso, é. Eram umas coisas mais práticas, verdade. elas faziam mesmo em casa. A maquiagem começou a ficar conhecida depois da internet. E Lá- aí lá ela no cresceu. Instagram. É, deu aquele boom. As Foi o blogueiras, boom. foi as blogueiras. Exatamente, foi É, as eu acho que blogueiras. foi mesmo, Foi. é. Porque toda hora que você abre, ela tá lá maquiada na foto. Toda hora que você abre, tá maquiada na foto. Porque Exatamente. a pessoa que tá vendo também não, né? Uhum. Graças a Deus, né? Tanto que quando eu trouxe a Alice Salazar aqui pra Dracena, Sim. por que eu queria? Porque ela foi uma das primeiras. Foi. Eu Que gostava eu de assistir as coisas dela. Nossa, eu É. assistia ela, assim, eu ficava viciada. Aí eu falava assim, não, preciso trazer alguém pra Dracena. Aí eu fui atrás dela e eu gostei muito, sabe? Eu Sim. conheci ela pessoalmente, ela é maravilhosa. Ela é bem assim, alegre, né? Ela Ela é daquele jeitinho que você vê no vídeo. E o marido dela é bem tranquilo, bem calmo, ele sempre tá junto, né? Mas ela é daquele jeito dela, né? Mas ela é maravilhosa. E aí eu comecei assim, e hoje a gente tá no mesmo lugar. Depois de 13 anos, a gente ficou só um ano fora, em outro lugar, né? Sim. E o resto agora nesse salão novo.